A paz do Senhor Jesus, meu irmão, nessa manhã. Irmão, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos nessa manhã. Aqueles irmãos que gostam, né, de andar na vaidade e diz que não é pecado, né, irmão? Se Deus fez nós do jeito que nós somos, nós não devemos mudar a nossa aparência, irmão. Porque aí nós já não somos mais o original, não somos mais o mesmo. Porque nós só somos o mesmo quando Deus nos fez e nós permanecemos na posição da mão de Deus. Aí nós somos original. Tudo que nós acrescentamos em nosso corpo, como aquele que acrescenta, diminui a palavra da Apocalipse, é tirada só a parte do direito da árvore da vida lá em Apocalipse, assim também são os que acrescentam vaidade no seu corpo. Se Deus, irmão, te fez com seus cabelos branquinhos, então, irmão, dá honra para Deus, permanece com o seu cabelo branquinho. Você não pode mudar a cor dele. Você gosta dele pretinho, mas você tem que se perguntar, porque nós não vivemos mais para nós vivemos para Cristo. Se agrada a Deus o que nós fazemos, muitas das vezes nós tomamos atitude e não perguntamos a Deus o que ele acha, se é certo ou se é errado. Sabe que vaidade é pecado, irmão. Todo tipo de vaidade. A palavra de Deus fala claramente, né, que a vaidade é pecado. A vaidade não agrada a Deus, né? Porque a própria palavra de Deus fala bem claro: a coroa de honra são os cabelos brancos, quando elas estão no caminho da justiça. Porque tem muitos hoje em dia, irmão, que tem cabelo branco, mas não tem honra, só faz safadeza, só faz coisa errada. Antigamente, cabeça branca antigamente era respeito, hoje em dia a maioria é safadeza. Mas para aquele que está no caminho do Senhor é honra, né? Agrada a Deus. A coroa de honra são os cabelos brancos quando eles estão no caminho do Senhor. Quando estão no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? Buscando, né, o reino do céu. Irmão, quantos que estão no caminho do Senhor hoje quer tirar a honra dele, pintando seu cabelo? Isso é vaidade, irmão. Não faz isso. Estou falando para esses irmãos, para essas irmãs que gostam de pintar o cabelo. Isso é vaidade, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Isso é pecado também, irmão. Ah, mas só passar uma tinta, irmão? O que é normal para nós, para Deus não é. O que não é pecado para nós, para Deus é pecado. Deus acha que é pecado. Então, irmão, muitas das vezes, se é para você ficar com cabelo preto, analisa uma coisa, irmão. Para e analisa. Que às vezes vocês não querem ter tempo para pensar o que é certo, o que é errado, para analisar as coisas. O seu cabelo não ficava branco, ele permanecia preto. Ele era preto toda a vida. Se ele fica branco, isso é estação do tempo. Está mudando, está mostrando que nós estamos mudando, né? Que nós nasceu com aparência e estamos indo com outra aparência, irmão. Isso tudo, irmão, é cumprimento da palavra de Deus. É o tempo do Senhor na nossa vida. Isso, cabelo branco hoje em dia, no caminho do Senhor, para aquele que respeita, ama a sã doutrina e obedece a palavra de Deus, é honra, tanto para nós como para Deus. Então, se você pintar seu cabelo, você está desonrando a Deus. Porque ele fala claramente na palavra dele: a coroa de honra são os cabelos brancos. Então, irmão, se você quer ter coroa, quer ser honrado, mantenha seu cabelo branco. Porque, irmão, tudo isso é vaidade. Às vezes nós pintamos o cabelo, mudamos a cor do nosso cabelo, mas não mudamos o nosso rosto. Nós continuamos rugado, continuamos velho, a nossa aparência é a mesma. Então o que adianta, meus irmãos, mudar a cor do cabelo e não mudar a aparência? Que o que envelhece a gente não é o cabelo, são os nossos sofrimentos, as nossas lutas de longos dias, de longos anos de vida, irmão. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa quer ser novinho na presença de Deus. Não, mas eu quero fazer isso para mim ficar bonitinho para o Senhor. Deus, ele não olha para a aparência. Ele não julga o homem pela aparência, ele olha o coração do homem, que é ali que é o baú que guarda o tesouro. Deus, ele não escolhe o homem pela aparência. Quando ele escolheu Davi, ele não escolheu pela aparência. Porque se fosse pela aparência, ele não escolhia Davi, porque os irmãos de Davi eram formosos diante de Davi. Então, mas ele escolheu aquele homem que faz a diferença.
Nós temos que fazer a diferença, irmão. Escolheu aquele homem que não era vaidoso, era ruivo. Né? Vê se Davi pintou o cabelo para deixar de ser ruivo, para ser preto. Não. Deus escolheu ele. E Davi foi o segundo coração de Deus, irmão. Muitas das vezes, irmão, nós queremos mudar a nossa aparência, mas não muda o nosso comportamento. Nós continuamos sendo a velha criatura. Nós temos que mudar, irmão, é o nosso comportamento, não é a nossa aparência, não. Muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, continua sendo o velho homem e não deixou os seus costumes para trás, que não agrada a Deus. É isso que Deus quer que nós deixamos para trás. Os costumes, as coisas malignas, os maus pensamentos, as maus atitudes, os maus comportamentos. Muitas das vezes vocês não querem mudar isso, mas querem mudar a sua aparência. E acaba só muda a cor do cabelo. E com o tempo nos mostra que não é assim. Aquela tinta acaba, o cabelo sai e volta ao normal de novo. Então, irmão, aceita você como Deus te chamou, como Deus te fez. Porque quem vive de aparência é o diabo, não é Deus. Então a pintura não é de Deus, a pintura é do diabo. Ele que transforma, ele que se maquia para passar como um anjo de luz, mas na verdade ele é lobo. Então, irmão, não seja imitador do diabo, seja imitador de Cristo. Eu falo com essas irmãs que gostam de pintar o cabelo. Irmão, quando eu desci lá no arrebatamento no inferno, eu vi muitos crentes que perderam a salvação por causa disso aí, ó. Por causa de mínimas coisas, que para nós não é pecado, mas atrapalha, porque lá no céu não entra ninguém contaminado, irmão. Você está manchando a santidade, está manchando a sua honra perante Deus, pintando o seu cabelo que enquanto Deus quer. Vê lá quando apareceu lá na primeira carta de Apocalipse, o homem com um pé reluzente como galão de fogo, né? Seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã. Lá em Apocalipse mostra, foi o próprio Jesus. Né, irmão? Então, irmão, nós temos que seguir aquilo que Deus quer. Não troca a sua honra. Não desonra a Deus com as suas atitudes. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, irmão. Procura andar em santidade com o Senhor. Deus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, irmão. Muito está ouvindo a palavra do ímpio, mas não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus, mas está ouvindo a obra do ímpio, sentando na roda dos escarnecedores. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?